Presidente do Senado anuncia votações em regime de urgência para os próximos 15 dias. São projetos prioritários que atendem às reivindicações da população nas áreas de educação, saúde, segurança e mobilidade urbana. E diz que o recesso de julho pode ser cancelado se as propostas não forem aprovadas a tempo. Na Câmara, deputados podem votar PEC 37 ainda hoje. Governo desiste de convocar constituinte sobre reforma política, mas mantém consulta popular sobre o assunto. Relatório final da CPMI da Mulher modifica a Lei Maria da Penha. E especialistas pedem recursos para pesquisas com células-tronco. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. No dia seguinte ao pacto proposto por Dilma Rousseff, senadores apresentaram várias sugestões para atender à cobrança das ruas. O presidente do PSDB exigiu participação dos debates e transparência do governo. E o presidente do Senado apresentou um projeto de passe livre e outras matérias que vão tramitar em regime de urgência. O presidente Renan Calheiros passou o dia reunido com os líderes do Senado e da Câmara para elaborar uma resposta às ruas e ao pacto anunciado pela presidente Dilma Rousseff. Talvez não haja tido tempo de consultar o Congresso Nacional, mas vamos mesmo assim cooperar e nos comportaremos como facilitadores da mudança. No plano de Dilma Rousseff, que inclui transporte público, saúde, educação, responsabilidade fiscal e reforma política, o Congresso acrescentou segurança pública e pacto federativo. Queremos avançar concretamente na mudança do indexador das dívidas estaduais, na rediscussão do ICMS, dos royalties e da partilha dos impostos do comércio eletrônico. O presidente Renan informou uma lista de prioridades que vão ser votadas no Congresso em regime de urgência. Todos os projetos serão votados nos próximos 10, 15 dias e não haverá recesso até que esgotemos totalmente esta agenda que é urgente para o Brasil e, portanto, prioritária para o Congresso Nacional. Renan prometeu votar a proposta que amplia a desoneração do transporte público e apresentou um projeto que cria passe livre para estudantes, custeado pelos royalties do petróleo. Obtive de todos os líderes de todos os partidos o apoio para a aprovação do passe livre, bem como para a votação do requerimento de urgência desse projeto. O Senado também vai votar o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB para o ensino. Na segurança pública, 4 propostas foram citadas: vincular receitas públicas para o setor, aumentar a pena para traficantes, impedir que o suspeito de homicídio responda pelo crime em liberdade e acabar com o auxílio reclusão. Hoje, quem mata responde em liberdade, recebe indulto e outras gentilezas da Previdência Social. Será votada a proposta que torna a corrupção crime hediondo e a que acaba com a aposentadoria compulsória para juízes e integrantes do Ministério Público condenados. Também está na lista a PEC que estende o ficha limpa a servidores públicos. Na saúde, o presidente Renan sugere retomar o projeto que destina 10% das receitas da União ao setor e obrigar médicos recém-formados em universidades públicas a prestar serviço no SUS. Porque não poderemos obrigar aos médicos brasileiros essa responsabilidade civil para atender no Sistema Único de Saúde? Após o presidente do Senado, foi a vez do senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, apresentar uma agenda da oposição, apoiada por democratas e PPS. Aécio pediu redução pela metade de ministérios e cargos comissionados, transparência nos investimentos da Petrobras, do BNDES e nos gastos do governo com viagens e cartões corporativos, auditoria nas obras da Copa, revisão da dívida dos estados com a União e investimento de metade desses recursos em transporte público e arquivamento do projeto do trem-bala. É impensável pensar-se num verdadeiro pacto com os brasileiros sem que as oposições sejam convidadas a debatê-lo. Uma resposta à oposição saiu do encontro entre o presidente do Senado e a presidente da República.
Renan foi levar a Dilma as sugestões dos senadores ao Pacto Nacional. Eu falei das reuniões que fizemos com os líderes, inclusive da oposição. Ela vai receber a oposição, concordou com muitas das propostas que nós fizemos. Eu falei de que nós pedimos para ampliar os pactos, ela ficou de discutir. E eu fiz um apelo para que ela ajudasse na aprovação do passe livre, porque isso é muito importante, como há uma clara definição da fonte, é muito importante que nós possamos avançar com relação a isso, atendendo ao estudante com matrícula e com frequência comprovada. Ela ficou de estudante. O governo confirmou agora à noite que vai encaminhar ao Congresso uma proposta de consulta popular sobre a reforma política. Uma constituinte exclusiva para essa reforma, que havia sido defendida pela presidente Dilma Rousseff, foi debatida durante o dia, mas a ideia acabou sendo descartada. Menos de 24 horas depois de a presidente Dilma Rousseff sugerir uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política, o governo sofre a primeira derrota no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados disse que a casa recusa a proposta. Ela propôs um debate a respeito de um plebiscito em favor de uma Constituinte específica. Mas antes houve o debate. Esse debate, esta casa recusa a ideia de um constituinte exclusiva ou específica sobre a reforma política, porque entende que isso apenas retardaria uma reforma que esta casa tem o dever de fazer. Nesta terça-feira, a presidente Dilma Rousseff recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eles apresentaram uma proposta de iniciativa popular para mudar a legislação. Na saída do encontro, o presidente da OAB disse que o governo teria recuado e que o Palácio do Planalto havia reconhecido que uma Assembleia Constituinte poderia atrasar a reforma política. Mais tarde, a presidência da República rebateu a OAB. Em nota, Dilma Rousseff confirmou a necessidade de uma ampla consulta popular por meio do plebiscito, mas admitiu: o governo ainda não tomou qualquer decisão sobre a reforma política e continuará ouvindo outras propostas da sociedade. O ministro Roberto Barroso, que toma posse nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, disse que não há impedimento jurídico para uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política, mas que a decisão deve ser do Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso, por emenda constitucional, pode convocar um plebiscito submetendo uma proposta de reforma política e acho até mesmo que o Congresso pode, se assim entender, deliberar pela convocação de um órgão específico para a elaboração de uma reforma política, mas nunca uma constituinte originária, é sempre uma constituinte que irá se pautar nos limites da delegação que lhe seja dada pelo Congresso e respeitadas as cláusulas pétreas da Constituição. No plenário, o presidente do Senado defendeu o plebiscito e uma constituinte específica para mudar a legislação. Vamos, portanto, aguardar a convocação do plebiscito pela presidente da República e realmente, como disse anteriormente, transformar a energia das ruas em ações concretas para a população brasileira. Os senadores debateram a proposta de uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política. Nós esperamos que o anúncio da presidência da República não seja apenas um discurso retórico sem compromisso com as suas reais consequências. Portanto, cabe a ela agora apresentar ao país as propostas de reforma política que acha adequadas, que esta casa, através dos instrumentos que a Constituição nos oferece, emendas constitucionais e projetos de lei, possa definir e aprovar, obviamente, rejeitar, se a maioria assim considerar. A reforma da Constituição não pode ser feita por um grupo solto por aí, mas não pode ser feito só aqui dentro. A solução é termos um grupo, que estamos chamando de constituintes, ou como quiser, explicitamente dirigidos para elaborar uma proposta que traga para nós aqui e que depois a gente leve para um referendo posterior. Acho tolice esse negócio de um plebiscito para saber se vai fazer reforma constitucional. Isso é óbvio. Uma constituinte eleita pelo povo. Onde há ditadura aí? Quem tem medo
não é da posição, da voz, da vontade do povo. Nós não temos. No início da noite, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, foi escalado pelo governo para comentar a polêmica sobre a reforma política. No Palácio do Planalto, ele admitiu: o governo desistiu de uma Assembleia Constituinte, mas confirmou que a presidente Dilma Rousseff vai encaminhar ao Congresso uma proposta de plebiscito. O plebiscito pode tratar de matérias de natureza constitucional, encaminha ao Congresso Nacional e o Congresso depois formata a resolução final a partir da vontade popular que vai ser manifesta no plebiscito. Esta semana, a presidente Dilma vai convocar líderes da base aliada e da oposição para discutir os temas que serão abordados no plebiscito. O governo vai discutir com o TSE a data para a consulta popular. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que dá incentivos para o transporte urbano e pode reduzir em até 15% o preço das passagens. A matéria passa por outra votação em turno suplementar na reunião da semana que vem. O relator do projeto, o senador Lindbergh Farias, explicou que o regime de incentivos para o transporte público depende da adesão de estados e municípios. Muita gente tem falado: puxa, vocês não podem legislar sobre tributos estaduais, nós não estamos querendo fazer isso, não é essa a nossa pretensão. Na verdade, você cria um regime de adesão. Pela proposta, a União vai isentar do PIS, PASEP e da COFINS o óleo diesel, a energia elétrica e os bens de capital do setor de transportes, como veículos e pneus. Se quiserem aderir ao regime, os estados devem zerar o ICMS e as prefeituras o ISS. Os municípios vão ser obrigados a fazer licitações para o transporte público e a criar o bilhete único ou um sistema integrado. Também precisam instalar conselhos de transporte com a participação da sociedade. As empresas vão se beneficiar com a redução da contribuição patronal do INSS de 2% para 0,5%. Em contrapartida, ficam sujeitas à realização de laudos técnicos para avaliar o preço justo da passagem. Lindbergh Farias acatou emendas que aumentam a transparência do sistema e o controle da sociedade sobre o custo do transporte. 1. Exigir a contratação de auditoria externa para municípios com mais de 500 mil habitantes para auxiliar na elaboração de laudo para cálculo de tarifa. 2. Garantir a publicação na internet do laudo de cálculo das tarifas e dos relatórios e demonstrativos de autoria na internet. 3. Garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011, às informações detidas por empresas de transporte coletivo em razão de existência de contrato de concessão com o poder público. Vários senadores pediram o adiamento da votação para apresentar outras emendas, mas o relator do projeto propôs um acordo que foi aceito pelos membros da comissão. A matéria foi aprovada e, como precisa ser votada em segundo turno na próxima semana, ficou garantido o prazo para que sejam feitas novas mudanças no texto. O senador Francisco Dornelles disse que o projeto precisa de alterações, porque fere outras leis que regulam o sistema tributário. Existe uma lei complementar que diz que a alíquota do ISS não pode ser menor que 2. De modo que ela não pode botar uma alíquota zero antes de revogar essa lei complementar. Segundo, os estados comprometer-se-ão a conceder às empresas de transporte subsídio ou restituição direta de valor equivalente ao ICMS. É uma isenção que só pode ser dada no contexto do CONFAS. Qual é o encaminhamento que eu queria dar, dado a profundidade da intervenção de Vossa Excelência? Juntarmos aqui a equipe, o relator da Câmara, que está aqui, o deputado Zaratini, depois de aprovado nesse dia de hoje, para um exame minucioso, ponto a ponto, com Vossa Excelência. E a gente trazer o debate aqui na próxima terça-feira. O senador Cristóvão Buarque foi eleito presidente da subcomissão permanente para tratar dos temas estruturais e de longo prazo da economia brasileira. O vice-presidente é o senador Eduardo Suplicy. A subcomissão vai funcionar ligada à Comissão de Assuntos Econômicos. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje propostas que estão na lista de reivindicações dos protestos pelo país, entre elas a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público. Ao vivo, o repórter Tiago Tibúrcio tem as informações. Boa noite, Tiago. Boa noite, Antônio. Os deputados dizem que estão ouvindo o clamor, a voz
das ruas. E nesse momento começaram a votar a primeira das prioridades, a chamada PEC 37, a proposta de emenda à Constituição que tira poderes de investigação do Ministério Público. As manifestações populares posicionaram-se contra essa proposta. Pelo texto, somente as polícias federal e civil poderiam realizar investigações. Aos promotores do Ministério Público, caberia apenas supervisionar as ações da polícia. Muitos promotores do Ministério Público acompanham a sessão, assim também como estudantes. Os líderes partidários liberaram os parlamentares para votar como quiser. E acredita-se que essa proposta de emenda à Constituição, PEC 37, será rejeitada. Assim, uma proposta semelhante, ou com o mesmo teor, só poderia ser novamente apresentada na próxima legislatura, isto é, em fevereiro de 2015. Mas, antes de votar a PEC 37, os deputados precisaram liberar a pauta. Por isso, aprovaram uma medida provisória que liberava 4 bilhões de reais para combater a estiagem no Nordeste e, olha lá, impediram 43 milhões de reais que eles fossem liberados para aquisição de materiais para a Copa do Mundo. Antônio. A seguir, novas informações sobre a resposta do Congresso em relação às reivindicações da população. E o relatório final da CPMI da Mulher aumenta o rigor da Lei Maria da Penha. O Jornal do Senado volta em instantes.